Estamos de volta para falar de um projeto polêmico, bilionário e que vem se arrastando há anos, a transposição do Rio São Francisco. Vamos ver alguns detalhes aqui dessa obra. O objetivo é pegar água do São Francisco e levar para o sertão por esses dois grandes canais aqui, olha, o eixo norte e o eixo leste. A promessa do governo com isso é levar água para 12 milhões de pessoas de 390 municípios dos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Essa obra começou em 2007. O custo previsto inicialmente era esse aqui, olha, de 4 bilhões e meio de reais e deveria ter ficado toda pronta em 2012. Só que os trabalhos ainda não terminaram e o custo total, olha aqui, já dobrou, passou para 9 bilhões. E a previsão de conclusão agora é para o segundo semestre deste ano. O governo afirma que as obras do eixo leste já estão 100% prontas. Mas até agora, a água só chegou a 32 municípios, somando ali quase 1 milhão de pessoas. No eixo norte, o governo garante que as obras estão em 95%, mas lá apenas 3.200 moradores de um município estão sendo beneficiados. O Fantástico está de volta com uma investigação especial sobre a maior obra de infraestrutura do Brasil, a transposição do Rio São Francisco. O projeto deveria levar água para a região que enfrenta a pior seca dos últimos 40 anos. Mas, terminado o prazo para entrega, nem metade das obras foi concluída. Os repórteres Sônia Bride e Paulo Zero percorreram mais de 1.000 quilômetros sertão adentro e testemunharam o drama de quem vê o gado morrer e os prejuízos se acumularem numa espera sem fim. E sabe quem paga essa conta? Você. Já são 2 anos. A estação das chuvas chega, as nuvens se formam, mas não deixam cair uma gota d'água. Estamos em Cabrobó, Pernambuco, a apenas 20 quilômetros das margens do Rio São Francisco. A seca espalha suas vítimas na beira da estrada. O gado morto se incorporou à paisagem, num tempo em que só os urubus conhecem fartura. Na fazenda, o homem de 90 anos está sozinho. Chama o filho que saiu para cuidar do gado. Ele chega rasgado, desgrenhado e revoltado. Não tenho tempo de sair daqui para pedir socorro, povo. 3 vacas caídas aí, só porque eu saí. Dono de 270 hectares de caatinga, seu Avenor é considerado rico demais para ter aposentadoria rural. Durante meses comprou comida para o gado, mas o dinheiro acabou. Se a senhora quiser ver como é que ir nadar um jeito, caminha atrás deu ali, que a senhora viu o que eu estava fazendo. Ele prepara o único alimento que resiste a 20 meses de seca, o xique-xique. Os galhos vão para o fogo tempo suficiente para queimar os espinhos, mas não demais, para não consumir a água que o cactus armazena. Os bichos famintos disputam os galhos ainda quentes. Quanto é que vale hoje uma cabeça de gado desse? Isso aí não tem preço não, porque desde logo não, tá magra, vai levar para lá, não tem de comer para dar. Aí querem dar o quê? 100 conto, 150. Numa cabeça de gado? Sim. E um gado gordo o senhor vende por quanto? Uma res grande dessa aí, gorda, é 1.000 e tantos contos. 1/3 do rebanho morreu. A água acabou e o caminhão-pipa custa R$150. A apenas 2 quilômetros dali, um canal seco é a lembrança da obra que deveria estar ajudando a enfrentar a seca. A transposição do São Francisco, o velho Chico, que corta o sertão de Minas a Alagoas. 2 canais com mais de 500 quilômetros para levar a água para 5 estados, passando pelas regiões mais secas do Brasil. A transposição do São Francisco sempre foi polêmica. Os grupos que se organizaram contra argumentam que ela põe em perigo o Rio São Francisco, não resolve o problema da seca e só está sendo feita para irrigar as terras dos ricos. Com a obra pronta, saberemos quem tem razão. Só que ela deveria ter sido concluída no final do ano passado e ainda encontramos trechos em que as obras estão assim abandonadas. E o sertanejo ainda vai ter que esperar 3 anos para ver a água correndo por esses canais. Além disso, nesse período, o custo disparou. Começou em 4 bilhões e 700 milhões de reais e já chega a 8 bilhões e 200 milhões de reais, um aumento de 80%. Durante 5 dias, percorremos 1.200 quilômetros ao longo do eixo norte, passando por 3 estados. O senhor acha que vai chegar aqui?
Não, eu não posso dizer que não vai chegar. Agora, num momento eu olho e não vejo como é que essa água vem, como é que vem uma perna d'água para aqui, né? Em Cabrobó, o canal chega pertinho do rio, mas não está ligado a ele. A obra para permitir a captação da água ainda nem começou. Ao lado, o início da construção de uma estação elevatória. É só uma amostra da colcha de retalhos que é a obra da transposição. 43% estão prontos, mas em pedaços que não se conectam. Nem uma gota d'água passa pelos canais. O canteiro de obras mais ativo fica em Salgueiro, Pernambuco. Aqui está sendo construído um grande reservatório de onde a água vai ser bombeada no ponto mais alto da transposição. Lá em cima, a água vai passar 180 metros acima do leito do São Francisco. Dali em diante, só com a força da gravidade, vai percorrer mais de 100 quilômetros. Foi este o cenário que o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, escolheu para dar entrevista. Ministro, por que essa obra ficou tão mais cara, quase dobrou de preço e atrasou tanto? O projeto básico foi concluído em 2001. Esse projeto básico serviu de base para as licitações e os projetos executivos foram desenvolvidos ao longo da obra e ocorreu uma grande discrepância entre o projeto básico e o projeto executivo da realidade encontrada em campo. O projeto básico foi feito ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. Quando as obras começaram, em 2007, não foi revisado ou atualizado. Projeto mal feito é a causa mais frequente de atrasos de obras públicas no Brasil. A empreiteira ganha licitação e, ao começar as obras, descobre que tem mais trabalho e com custos diferentes do que o previsto. Ministro, mas o projeto básico não deveria ser mais detalhado do que é? A legislação não define regras muito claras para esse projeto básico. Se cumpriu toda a legislação. Só que é preciso lembrar que essa é uma obra de engenharia muito complexa. A lei de licitações e contrato é muito clara. E ela, se você verificar lá no artigo 6º, ela tem vários incisos detalhando o projeto básico, que é exatamente para ele ser um projeto detalhado. Então, quando você bota uma licitação na rua com um projeto básico mal feito, deficiente e sem planejamento, o resultado é a obra paralisada. São obras mal feitas, com má qualidade e sem o resultado esperado pela população. Um exemplo de prejuízo provocado pela falta de um bom projeto executivo é quando é preciso fazer o deslocamento de imensas quantidades de terra. Aqui, os lotes foram licitados sem que ficasse especificado quanto seria de terra macia e quanto de pedreira, por exemplo, que precisa ser explodida, o que custa muito mais caro. Além disso, sem um levantamento geológico, sem saber exatamente com que tipo de terreno está lidando, o projetista pode escolher passar por uma pedreira, tendo a opção